Pois bem, nós estamos aqui para analisar uma nota na Bíblia de Jerusalém, a nota introdutória do livro de Apocalipse, e já de antemão nós dizemos que não concordamos com essa nota e pensamos que quem tem o Espírito Santo não concorda com essa nota. Vamos lá, vamos ler e depois nós comentamos a respeito. O termo Apocalipse, introdução. O termo Apocalipse é a transcrição de uma palavra grega que significa revelação. Todo Apocalipse supõe, pois, uma revelação que Deus fez aos homens, revelação de coisas ocultas e só por ele conhecidas, especialmente de coisas referentes ao futuro. É difícil definir exatamente a fronteira que separa o gênero apocalíptico do profético, do qual, de certa forma, ele não é mais que prolongamento. Mas enquanto os antigos profetas ouviam as revelações divinas e as transmitiam oralmente, o autor de um Apocalipse recebia suas revelações em forma de visões, que consignava em livro. Por outro lado, tais visões não têm valor por si mesmo, mas pelo simbolismo que encerram, pois em Apocalipse tudo ou quase tudo tem valor simbólico. Os números, as coisas, as partes do corpo e até as personagens que entram em cena. Ao descrever a visão, vamos aumentar aqui, ao descrever a visão, o vidente traduz em símbolos as ideias que Deus lhe sugere, precedendo então por acumulação de coisas, cores, números, símbolos, sem se preocupar com a incoerência dos efeitos obtidos. Para entendê-los, devemos, por isso, aprender a sua técnica e retraduzir em ideias os símbolos que ele propõe, sob pena de falsificar o sentido da sua mensagem. Só o começo aqui, o primeiro parágrafo, já dá para ver que é alguém que não está escrevendo pela fé, pelo Espírito de Deus. É alguém muito intelectual, alguém que conhece muito bem a história, que estudou muito, mas falta-lhe o espírito, porque quem escreveu, o teólogo, o intelectual que escreveu essa nota, não, ele tem em mente aqui, ele começa escrevendo, ele tem em mente todos os livros apócrifos chamados Apocalipses. Tem Apocalipse de Paulo, de Pedro, Apocalipse de Esdras e por aí vai. Então, estudou bem a história, os livros apócrifos, e coloca o Apocalipse de João no mesmo nível. Gênero apocalíptico. Só que o Apocalipse de João é a palavra de Deus. Ele diz aqui que tudo num Apocalipse tem valor simbólico, ou é simbólico, não é isso? Tudo ou quase tudo tem valor simbólico. Nem tudo. Só se nos outros Apocalipses apócrifos, mas no de João não. A maioria é literal e é aquilo mesmo que João viu, e quando é um símbolo, se o próprio Apocalipse não revelar, em outras partes das Escrituras, ali está o significado. E ele fala aqui algo muito grave, porque ele diz aqui, ao descrever a visão, o vidente traduz em símbolos as ideias que Deus lhe sugere, precedendo, Deus está sugerindo, ele não é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente vão acontecer. Esqueceu o primeiro versículo do Apocalipse, né? Então está colocando o Apocalipse de João no mesmo nível dos Apocalipses apócrifos. E diz aqui, para entendê-lo, devemos por isso aprender sua técnica. É difícil demais, né? Tem que aprender a técnica. E quem é que vai ensinar a técnica? De retraduzir as ideias, os símbolos que ele propõe, sob a pena de falsificar o sentido da sua mensagem. Isso aqui já é contra o versículo 3
do capítulo 1 de Apocalipse, que diz: bem-aventurado o que lê, o que ouve e aqueles que guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então, isso que está dizendo aqui é para contradizer a palavra de Jesus. Vamos continuar, né? Senão tem tanta coisa para a gente ler aqui e falar. Vamos tentar ler, depois nós comentamos. Os apocalipses tiveram grande êxito em certos ambientes judaicos. Aí, tá vendo? Está fazendo uma nota do Apocalipse de João, mas tendo em mente que é igual aos outros apocalipses. Os apocalipses tiveram grande êxito em certos ambientes judaicos, inclusive entre os essênios de Qumran, nos 2 séculos que precederam a vinda de Cristo. Preparado já pelas visões de profetas, como Ezequiel ou Zacarias, o gênero apocalíptico desenvolveu-se no livro de Daniel em numerosas obras apócrifas escritas em torno da era cristã. O Novo Testamento guardou em seu cânon apenas um Apocalipse. Olha o que eu estou dizendo. Quem escreveu essa nota aqui crê tanto no Apocalipse de João quanto nos outros apócrifos. E diz aqui que são obras apócrifas. O Novo Testamento guardou em seu cânon apenas um Apocalipse, cujo autor menciona seu próprio nome, João 1,9. O escreveu na ilha de Patmos, por causa de sua fé em Cristo. Uma tradição representada já por São Justino e amplamente difundida no fim do século II, Santo Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, o Canon de Muratori, identifica-o como o apóstolo João, autor do Evangelho. Mas até o século V, as igrejas da Síria, Capadócia, eles poderiam parar por aqui sobre o autor, né? Mas tem que jogar a dúvida. Quem tem o Espírito Santo sabe que foi o apóstolo João que escreveu, né? Mas poderia parar aqui, nas citações que referem que é o apóstolo João. Mas vamos falar aqui, jogar uma dúvida, né? Nós temos que falar daqueles que duvidam. Vamos lá. Mas até o século V, as igrejas da Síria, Capadócia e mesmo da Palestina não parecem ter incluído o Apocalipse no cânon das Escrituras. Prova de que não consideravam obra de um apóstolo. Certo Caio, sacerdote romano no começo do século III, chegou a atribuí-lo ao herege Cerinto. Certo Caio. Mas talvez por razões polêmicas. Por outro lado, se o Apocalipse de João apresenta parentesco inegável com os outros escritos joaninos, também se distingue claramente deles por sua linguagem, seu estilo e por certos pontos de vista teológicos, referentes sobretudo à parousia de Cristo. A tal ponto, aqui é parousia, né? Tá parousia, não é parousia. A tal ponto que se torna difícil afirmar que precede imediatamente do mesmo autor. Não obstante tudo isso, sua inspiração é joanina. Que bagunça é essa? Não dá para afirmar que é de João, mas o apóstolo, mas sua inspiração é joanina. Que bagunça, né? Vamos continuar. Foi escrito por alguém do círculo de discípulos imediatos do apóstolo. E está impregnado de seu ensinamento. Quem escreveu aqui, eu não sei se foi só um teólogo ou se foi um grupo que escreveram, né? Acredita que foi discípulo de João que escreveu. Tá certo. Deixa para lá, né? Vamos aumentar aqui de novo aqui e continuar. Onde nós paramos aqui, hein? E foi escrito imediato do apóstolo. Não se pode, nós estamos aqui, ó. Não se pode duvidar da sua canonicidade. Quanto à data de composição, admite-se bastante comumente que tenha sido composto durante o reinado de Domiciano pelo ano 95. Certo, é 95 mesmo, 96. Outros, e não sem alguma probabilidade, creem que pelo menos algumas partes já estariam redigidas desde o tempo de Nero, pouco antes de 70. Aí tem que jogar uma dúvida, né? Sobre a data também. Já jogou dúvida sobre
O autor, agora sob a data. Seja que optemos pelo tempo de Domiciano, seja pelo de Nero, é indispensável, para bem compreender o Apocalipse, reinseri-lo no ambiente histórico que lhe deu origem. Um período de perturbações, de violentas perseguições contra a igreja nascente, pois do mesmo modo que os Apocalipse que o precederam, especialmente o de Daniel, e nos quais manifestamente se inspira, é escrito de circunstância, destinada a reerguer, a robustecer o ânimo dos cristãos, escandalizados sem dúvida pelo fato de que perseguição tão violenta se tenha desencadeado contra a igreja daquele que afirmara: não temais, eu venci o mundo. João 16:33. Para levar a efeito seu plano, João retoma os grandes temas proféticos tradicionais, especialmente o do grande dia de Yahvé, ou do Senhor, Amós 5:18. Ao povo santo escravizado sob o jugo dos assírios, dos caldeus. Agora vamos passar para outra parte aqui. Vamos lá. Gregos dispersados e quase destruídos pela perseguição. Os profetas anunciavam o dia da salvação que estava próximo, no qual Deus viria libertar o seu povo das mãos dos opressores, devolvendo-lhes não apenas a liberdade, mas também poderia e domínio sobre seus inimigos, que seriam, por sua vez, castigados e quase destruídos. No momento em que João escreve à igreja, o novo povo eleito acaba de ser dizimada por sangrenta perseguição. Aí tem as referências aqui, desencadeada por Roma e pelo Império Romano, a besta, mas por instigação de Satanás. O 12, né? Aqui mostra, só de citar Apocalipse 12 aqui, mostra que eles acreditam que aquela mulher de Apocalipse 12 é a igreja. É a nação de Israel, mas eles acreditam que é a igreja, né? Eles acreditam aqui que é o Império Romano. O Império Romano do Apocalipse é o Império Romano antigo, não é o revivido. Nós sabemos que é o Império Romano que vai reviver, mas para eles é o antigo. Só pode ter cumprido no antigo, e que foi a perseguição de Nero contra os cristãos, né? Vamos acelerar aqui para o vídeo não ficar muito... Estou olhando aqui, já tem 12 minutos. Vamos acelerar aqui. É desencadeada por Roma e pelo Império Romano a besta, mas por instigação de Satanás, o adversário por excelência de Cristo e do seu povo. A visão inaugural descreve a majestade de Deus que reina no céu, Senhor absoluto dos destinos humanos, e que entrega ao Cordeiro o livro que contém o decreto de extermínio dos perseguidores. Ah, Jesus! O livro selado com os 7 selos, que vai trazer os juízos sobre a terra do dia do Senhor. Aqui ele está dizendo que é o livro que contém o decreto de extermínio dos perseguidores. Tá bom, vamos lá. A visão prossegue com o anúncio da invasão de povos bárbaros, os partos, com seu tradicional cortejo de males, guerras, fome, peste. Para eles os selos foram a invasão dos bárbaros. Olha, sinceramente, eu não vou nem ler mais. Eu perdi o interesse imediatamente aqui. Vamos parar por aqui mesmo. Dá para ver que essa nota foi escrita por pessoas que não têm o Espírito Santo. Eu não quero ofender ninguém, mas não estou procurando ofender, mas nós sabemos que tem aqueles que não têm o Espírito e que estão com a Bíblia na mão, que são muito intelectuais, mas que não acreditam na Bíblia, né? Quer dizer que quando está escrito no capítulo 1, nós vamos colocar aí agora, bem-aventurado aqueles que ouvem, que leem, que guardam as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Quer dizer que isso não vale mais para nós. O tempo não está próximo, o arrebatamento não vai acontecer a qualquer momento, o dia do Senhor não virá, a 70ª semana de Daniel não virá. Tudo isso, eles estudaram aqui para escrever essa nota, estudaram bem os apocalipses históricos e apócrifos. Estudaram a história, mas não estudaram
Por exemplo, eles ignoram que existe a 70ª semana de Daniel para se cumprir. Então, sinceramente, nem vale a pena a gente perder tempo, não. Eu vou gravar o próximo vídeo. Eu quero falar sobre o Apocalipse. Eu vou colocar nesse canal aqui. E nós vamos falar sobre o Apocalipse, que ainda vai se cumprir. E vamos mostrar, através desse próximo vídeo, que o Apocalipse ele é todo futuro. O tempo está próximo, mas ainda não se cumpriu. Vamos tentar, em pouco tempo, com poucos minutos, mostrar que o Apocalipse ele é um livro que está diante dos nossos olhos e que Deus, através dele, mostra, ele é uma profecia e ele é a revelação de Jesus Cristo. Ele mostra aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E isso está valendo para nós hoje ainda. Porque o nosso Senhor quer que nós tenhamos esperança, pois em esperança nós somos salvos. Que Jesus vos abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.